Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 23. Eu li ainda há pouco na abertura, não foi? Salmos capítulo 23. Salmos 23. Fica no Velho Testamento. Depois de Jó e antes de Provérbios. Posso ler? Salmo 23, versículo 1. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu viesse a andar pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice assim transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu só gostaria que vocês repetissem comigo o versículo 5, que diz assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Graças a Deus por isso. Mas eu quero ir para um livro de Ezequiel no capítulo 37. Ezequiel fica um pouco mais na frente. Ele fica depois de Jeremias e antes do livro de Joel, de Daniel, aliás. No Velho Testamento, Ezequiel capítulo 37. Tá? Ezequiel capítulo 37. Antes de Daniel, tá bom? E depois de Lamentações de Jeremias. Agora, esse texto, na verdade, naturalmente nós leríamos a partir do versículo 1, não é? 37, que acima dele está escrito aí que é a visão de um vale de ossos secos. Quando Deus levou Ezequiel a ter essa visão do vale de ossos secos. Mas eu não vou ler do versículo 1 até o versículo 14, mais ou menos, onde termina a visão. Não vou ler assim, certo? Eu vou ler a partir do versículo 10, mas eu vou esperar que a Arali encontre Ezequiel, que a Arali não encontrou ainda. Ajuda ela aí, Júlio César. Achou. Na verdade, ela não achou, ela pega uma carona na Bíblia de Júlio César. Mas tudo bem, né, Arali? Então eu vou ler do versículo 10, do 10 para trás, do 10 voltando. Só que vocês vão esperar que eu leia do 10 voltando, né? Mas eu não vou ler, na verdade, voltando à leitura. Eu vou ler voltando o processo que acontece aí. Se vocês já leram Ezequiel 37, de 1 a 14 mais ou menos, sabem do que eu estou falando. Mas eu vou ler, Érica, a visão no processo contrário. Não é ler do texto 10 para o primeiro. Não, eu vou ler o contrário. Tá bom? Então siga comigo o 10. Diz assim, desse jeito: Eu não profetizei porque ele não me deu ordem. Então o Espírito saiu deles e eles morreram e caíram deitados. E era um exército grande e extremo. Estou lendo o contrário, tá? O processo. Versículo 9. E ele não me disse: profetiza, profetiza, ó filho do homem. Ele não disse isso. E não diz assim: assim diz o Senhor Jeová: não vem dos quatro cantos, ó Espírito, e não assopra sobre estes mortos para que vivam. Estou lendo o processo contrário. Versículo 8. E quando eu olhei, eis que os nervos começavam a sair de sobre eles, e a carne começou a definhar, e não se estendeu a pele sobre eles mais por cima, porque não havia mais espírito neles. Tá? Versículo 7.
E eu não profetizei como ele não me deu ordem. E não houve um horrido, e não houve ruído algum, porque eu não profetizei. E também não houve um reboliço. E os ossos se apartaram, cada um osso do outro. Versículo do 6, não. Eu vou para o versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Versículo 2. E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Amém? Li o contrário, o processo, não foi? Era pele, era corpo, era organismo. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o contrário. O espírito saiu deles e eles começaram a definhar. A pele já não existia mais sobre o corpo, a carne já estava em sequidão. O espírito saiu deles, eles não conseguiram ficar de pé e caíram, não é? E os ossos se apartaram, um para cada lado. Vocês sabem que eu estou lendo o processo contrário, não é? Porque Ezequiel, quando teve a visão, o Senhor disse: Ezequiel, esse vale está cheio de ossos sequíssimos. Vai, Ezequiel, meu filho, e profetiza sobre eles. Não é assim? E quando Ezequiel diz: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos e assopra sobre eles, ó Espírito, e eles passaram a vivificar, e a pele voltou sobre os ossos, os nervos cobriram os ossos, a carne cresceu, e eles ficaram de pé, e se tornou um exército sobremodo grandioso. Mas eu li o contrário, não foi, Marcos? Esse exército que era sobremodo grandioso começou a definhar a ponto que caiu no chão sem espírito, vazio, foram-se os nervos, as carnes e as peles, e os ossos se separaram, cada um para o seu lado. Amém? Gedeas, o que é que tem a ver isso com o Salmo 23, especificamente o versículo 6 que a gente leu ainda há pouco? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que é que tem a ver o que você está dizendo com isso? Eu estou aqui no meu bolso com uma coisa que vocês conhecem melhor do que eu. Mas, por favor, não espante, ele está bem limpinho, ele está bem asseado. Está invernizado também, tá certo? E se eu colocar na mão, esse objeto na mão de algum de vocês, fique tranquilo. Ele está bem asseado e invernizado. O que é isso? Quem está mais próximo dá para ver? Um osso, né? Quem está mais distante consegue ver? É um osso. Talvez seja da coxa da galinha. Mas é um osso. Fique tranquilo, ele está invernizado, totalmente asseado, invernizado. Dá para ver ele brilhando aí, Dudu? Então, se você tiver que pegar esse osso na mão, fique tranquilo. Não está contaminado, não está sujo. Está seco, sequíssimo, certo, Emanuel? Então, a pergunta que eu faço a vocês, eu vou entregar na mão de alguém, você vai olhar para mim e vai dizer, por favor, Júlio César, pega esse osso, com as recomendações que eu fiz, né? Há alguma carne nele? Alguma fibra? Alguma pele? Pode entregar para ali. Há alguma vida nesse osso, Arali? Ele está seco, não está? Pode entregar, Mônica. Sequíssimo. Há alguma expressão de vida aí, Mônica? Não, né? Dodô, pode pegar, Dodô. Está seco, não está? Há alguma pele, algum músculo? Não, né? Deixa eu passar para Marcos. Marcos, ele está pegajoso, mas é o verniz. Isso, Marcos. Você consegue identificar alguma coisa de boa nisso aí, Marcos? Tem alguma coisa de vida aí? Pode entregar nele. Ele está junto com outros ossos ligados pelas juntas nele? Não, né? Pode entregar, Teófilo. Algum músculo que coloca esse osso em contato com outro, ele está coberto por nervos, por carnes? Teófilo, tá não, né? Entrega a Érica, por favor. Esse osso serve como alimento, Érica? Por que não? O que tinha de alimento nele não tem mais o que tirar, né, Érica? Valeu. Foi tirado tudo.
tudo, né? Pode entregar aí a Max. Tem alguma coisa que possa extrair daí ainda de alimento, Max? Né? Pode trazer de volta ele agora. Pode trazer, por favor. Vocês viram, né? Então esse osso está seco, ele não tem expressão nenhuma de vida mais. Não há o que se retirar dele. Eu não vou rodear muito, eu vou direto ao que eu estou dizendo. Largue o osso. Jogue o osso fora. Jogue o osso fora, não tem mais vida aí. Não presta mais. Isso está seco, está sequíssimo. Não tem mais nada. Você já comeu a pele que havia sobre ele. Não é? Já comeu, se era uma coxa da galinha, já comeu tudo, né, Manuel? Não tem mais o que comer. Vai roer o osso, não é bom roer o osso. Você não é um roedor. Deixa isso para os ratos, né, para os outros roedores. Mas sobre ele não há mais nada. O que é que a gente está querendo tirar ainda daqui? Por que estamos apegados a um osso como se fosse alimento para nós? Você não consegue entender que o Espírito já foi embora daqui e que os crentes estão vivendo dessa maneira, pegado o osso, Emanuel, como se fosse vida para eles, como se o osso ainda alimentasse, mas não tem mais o que alimentar dali. Hein, Cláudio? Não tem mais o que comer daqui, já se comeu tudo. Não é mais alimento. Mas a questão é, Cláudio, larga o osso, jogue fora. Solte o osso, você não pode mais viver disso. Mas o que está acontecendo, Érico? Os cristãos, grande parte deles está vivendo assim. Segura o osso e não larga por nada. Não é? Não larga por nada. Parece que tem vida, mas não tem não, Arali. É um engano. Amém, Teófilo? É um engano. E as pessoas estão vivendo assim, e o Senhor disse, eu preparei uma mesa perante você. Eu preparei uma mesa com tudo que você necessita para viver. Por que você ainda está pegando esse osso como sendo a sua tábua de salvação? Por quê? Amém? Por quê? Por que há pessoas que estão segurando a falta de perdão dentro de si como se aquilo alimentasse o espírito e a alma dela? Isso é osso, não tem vida, joga esse osso fora. Amém? Joga, não presta mais nada, aí não tem mais nada para você. Mas são perdões, Cláudio, de anos, de décadas dentro dos cristãos, estão atracados com o osso, com as duas mãos, meu amigo, e não larga o osso, não é, Mônica? Misericórdia, larga isso, gente, isso não presta. Marido e mulher que vem discutindo não sei há quantos anos, é um osso e tem mais, estão dividindo o mesmo osso, Cláudio. Um pega de um lado, outro pega do outro. Joga isso fora, isso não traz vida para o relacionamento. Se havia alguma coisa de boa naquilo, já acabou. Já acabou. Não tem mais nada, joga aquele osso fora. Amém? Há uma mesa preparada para o casal pelo Senhor, para você desfrutar do que há de melhor. Amém? Porque infelizmente há cristãos que não sabem mais viver sem uma briguinha, Marcos. Porque a briguinha é o que está alimentando aquele relacionamento ainda. Isso é osso, meu amigo, jogue fora. Não alimenta mais. A pessoa, Júlio César, que se não discutir no final da tarde, o dia não prestou. Porque já está tão acostumado com aquilo, tão viciado, né, Érica? Que o osso está atrelado. E ninguém mais. Se você tentar tirar o osso da mão dele, é capaz que a pele dele venha no osso. Venha no osso. E você pergunta, isso é vida? Hein, Mônica? Isso não é vida. Amém? A vida está na mesa que o Senhor está preparando diante de nós. Com tudo que nós necessitamos para viver e viver bem. E ele disse, eu preparo essa mesa na sua presença, na presença dos inimigos, para você na presença do adversário. E como eu já disse aqui, do adversário você corre, não é assim? E como é que Deus prepara uma mesa e você se senta e se alimenta na presença deles? Amém? Então já está mais do que na hora de jogar o osso fora. Largue isso, não presta. Aleluia. Há pessoas que estão vivendo de uma maneira tão triste, mas é o treinamento de vida que ela tem. E se tirar aquilo dela, Cristina, ela morre.
Mas pelo que eu entendo, você morre se tirar Jesus de você. Qualquer outra coisa, você não morre. Mas pelo contrário, se você tiver atracado esse osso, você está perdido. Amém? Está perdido. Pergunta simples: há alguma esperança aqui? Nenhuma mais. Por isso, Teófilo, que o Senhor disse, profeta, Ezequiel, profetiza sobre os ossos sequíssimos. Amém? Profetiza para que haja vida neles. E o fato é, Júlio César, que temos que jogar fora esse osso. Amém? Aquilo que está alimentando a nossa alma, aquilo que está alimentando os nossos sentimentos, mas não está trazendo vida nenhuma, Simara, para nós. Não está. Não está. Mulheres que estão alimentando sentimentos por um homem que não está nem perto dela, mas está alimentando esse sentimento. E o Senhor está dizendo, isso é osso, minha filha. Eu tenho um homem preparado por mim para você. Aguarde, eu vou trazer nas suas mãos. Esse sentimento, essa paixão por esse homem não vem de mim. Amém? Você vai sofrer porque não há alimento nenhum ali. Aleluia. Espere em Deus que eu vou trazer uma pessoa cheia do Espírito, cheia de Deus, cheia da palavra para a sua vida. Aguarde. Largue esse osso. Amém? Mas sabe por quê, Marcos? Que apesar de ser tão seco, tão sequíssimo, segura com a tua mão, por favor. Aperta para valer, certo? A mão fechada, Marcos. Sabe por que as pessoas, sabendo que isso é um osso que não tem vida, fica como o Marcos está, com a mão fechada, só falta passar a pele dele para o osso? Sabe por quê? Vocês querem saber por quê? Porque é a única coisa que ele tem na mão. A única coisa era ali, de concreto que ele tem. E o Senhor está dizendo, joga fora esse osso. Amém? Eu estou pronto para alimentar a tua vida. Com o que há de concreto, com o que há de melhor do céu para você. Meu filho desceu do céu, entregou a sua vida na cruz, para que você tivesse vida e vida abundante. Você não precisa disso. Amém? Você não precisa disso. Quando o Senhor libertou Israel do deserto, do Egito e levou pelo deserto, quando eles passaram o Mar Vermelho, que não foi simples, foi uma coisa maravilhosa, não foi? Se eu chegar diante de um marzão daquele, aberto, a pessoa passar a pé enxuto e chegar do outro lado, e ainda reclamar por falta d'água, falta de comida. Eles disseram assim, Jéssica, Senhor, para que tu nos trouxeste, através de Moisés, para aqui, para morrermos no deserto? Não estava tão bom lá o resto de comida que a gente comia no Egito? Olha o osso. Não era? Ah, ele cebola, a gente comia lá, mas a gente tinha o que comer. Aquilo é osso, Júlio César. E o Senhor alimentou aquele povo por 40 anos no deserto, e não faltou água, nem comida, nem sombra, nem calor. Amém, Marcos? Deus tem querido alimentar o seu povo, trazer graça, paz, harmonia às vidas dos seus filhos, mas eles estão atracados com osso. Amém? E a única coisa, Expedito, que eles podem se apegar, quer um conselho? Larga o osso. Não tem nada de vida ali. Amém? Busque a paz, siga a vida e se apegue ao bem. Aleluia. Como eu falei há uns 20 dias atrás, 21 dias, faça o bem em todo o tempo e não se canse de fazê-lo, porque a seu tempo você ceifará se não houver desfalecido. Não é, Deda? Para que estar apegado a coisas, principalmente delas do passado, que já não nos alimentam nada? E a gente está apegado àquelas coisas do passado, que só trazem tristeza, sofrimento. E a gente tem, né, Antônia, pela vida nossa à frente, uma vida toda para viver. Não é, Érica? Uma vida toda para ser vivida. E nós estamos atracados com aquelas coisinhas que não servem para nada, Emanuel. Não é alimento para ninguém. Amém? Por isso que só uma coisa resta: cansaço, 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 decepção, decepção, frustração, frustração, tristeza, tristeza, desesperança, desconfiança, falta de segurança. É ou não é isso que está acontecendo com os cristãos? Porque estão, Dodô, pegado com o osso. E o Senhor disse, larga esse osso.
Eu tenho uma mesa preparada para ti, na presença dos teus inimigos. Sente-se e coma do melhor. Se alimente de fato. Eu acho engraçado, a gente chega dentro da mesa para se alimentar, naturalmente falando. Observe se não é isso que acontece. Não, disso aqui eu não posso comer. Disso aqui eu como um pouquinho porque engorda. Não, isso aqui eu como assim porque emagrece. Não, isso aqui não é bom para a saúde, isso aqui não é bom para aquilo. E aí vamos nomeando as coisas. Meu Deus, Érica, misericórdia. A que ponto nós chegamos, hein, Simara? Não, isso aqui dá para comer, isso aqui não dá. Isso aqui dá, eu não estou negando cuidado, não estou negando dieta, não estou negando nada. Mas eu quero que você venha e viva saudável, e depois você me diz se eu estou certo ou errado. Viva com saúde todos os dias da sua vida, aí depois você me diz se eu estou certo ou errado. Mas é ou não é assim? Você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Já nasci assim, Mônica, ouvindo essas coisas. Não é? Já nascemos assim. Se você ficar assim, você adoece. Se você ficar assado, você adoece. Largue esse osso. Largue, amém? Largue isso e viva pelo amor de Deus. Tenha vida e vida abundância. Dê graças pelo que está na sua mesa. Senhor, muito obrigado porque chegou na minha mesa. Não importa se engorda, se não engorda, se emagrece, não emagrece, mas mal não me fará. Amém? Que garantias você tem que comer naquilo você vai ficar saudável? Que garantias você tem que não comer naquilo vai ficar saudável? Não estou criticando ninguém, faça o que você quiser. Faça redução do estômago, vá para a academia, faça o que você quiser, você tem direito. Mas existe algo ainda melhor do que tudo isso. Amém? Algo melhor que faz você ter uma vida saudável nessa terra. O Senhor disse através de Paulo: aplica-te à piedade, pratica a piedade que é a vida em Deus, porque ela serve para tudo, nessa vida e na vida futura. Amém? Para tudo é remédio. Em Provérbios ele diz: a minha palavra é remédio, é saúde para os ossos. Mas aí, Emanuel, o que nós vemos? As pessoas atracadas a um osso que não tem vida, que não tem saúde, que não tem segurança nenhuma e com medo de tudo e de todos. É ou não é? Com medo de tudo e de todos. E o Senhor disse, não foi, Mônica? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. Amém? Na versão em espanhol ela diz: me conduzes a águas de descansos e me pastoreia. Amém? Não é, Jéssica? Não leva você a água de descanso e deixa você lá, não. Leva as águas de descanso e pastoreia a sua vida. Aleluia. Não deixando que o lobo venha e coma as suas ovelhas. Mas aí era ali. Já está passando para o osso a nossa pele. Estamos tão arraigados, tão atracados àquilo, meu amigo, que é brincadeira. E aí, Teófilo, cansaço, fadiga, não é? Tristeza, mau humor, o mal do século, né? Que é o estresse. Aí acompanha a Jéssica com a depressão. E aí vem as outras doenças, porque para tudo agora tem uma doença, né? Estou negando que não existe, era ali. Quantas pessoas têm morrido de doença assim? Mas foi isso que o Deus trouxe para nós, foi esse osso. Não é assim? Foi esse osso. Agora tudo era que é culpa dos hormônios e das enzimas. Enzima disso, enzima daquilo. Né? Para tudo tem uma enzima, tudo tem uma explicação. E o Senhor disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Viva nessa terra sem osso, coma o melhor dessa terra. Dê graças ao Senhor. Abençoe, porque de Deus é a terra e tudo que há nela. Amém? Tudo que há nela é sua. Então, Nira, é hora de largar o osso. E vir comer da mesa do Senhor que está farta. Aleluia. Eu não gosto de comer pão sem manteiga. Coma pão sem manteiga. Diga: Deus, obrigado, porque tem pão sem manteiga. Mas eu vou comer com um prazer tão grande. Amém? Vou comer com prazer e vou ser saciado.
Estou nessa casa aqui, as pessoas são tão pobres que a água é baldeada. Mas eu vou dar graças e vou tomar essa água como sendo uma água mineral gelada. Amém? Não vou adoecer, Senhor, porque Tu cuidas de mim. Isso é largar o osso, Eric. Isso é viver em vida e abundância. Amém? Vida e abundância. Então, Jerusalém, tem muitas coisas que os cristãos estão atracados a elas, como sendo a única coisa que elas podem se apegar. E o Senhor diz, larga o osso, rapaz. Solta esse osso, que isso aí não te produz nada. Aleluia, não lhe produz coisa alguma. Agora, se alguém acha que eu estou exagerando, venha viver o lado de cá. Aí depois você me diz alguma coisa. Não é, Teófilo? Venha amanhecer todos os dias com alegria, com prazer, com disposição, com paz. Aí você vai dizer alguma coisa, se eu estou certo ou se eu estou errado. Venha viver com saúde todos os dias. Amém? Venha andar nessa cidade que é sua, que é possessão sua, com liberdade, Júlio César. Aí depois você vem dizer se eu estou errado. Amém? Vem dizer se eu estou exagerado. Aleluia. Porque não é isso que eu estou vendo por parte dos cristãos. Eu estou vendo cada vez mais os cristãos se enrolando com as coisas da vida e dizendo está tudo bem. Não está nada bem. O que está bem é o que o Senhor está falando aqui. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Serão, Max, os seus guarda-costas. A misericórdia e a bondade. Onde você vai, misericórdia e bondade lhe seguindo todos os dias da sua vida. Isso que é notícia que vem do céu, meu amigo. Vou encerrar essa parte dizendo o seguinte. Está difícil falar da graça do Evangelho para os cristãos. Está difícil falar em Jesus, Senhor, Salvador, guardador, pastor nosso. Porque os cristãos assim cimaram, ó. Está difícil, rapaz. A luta está desigual, porque as pessoas não estão mais acreditando. E o Senhor disse, sou eu quem te guarda, sou eu quem te guia todos os dias da tua vida. Você por si não pode tomar conta da sua vida. Você não pode guardar a sua vida agora, eu posso. Aleluia. Eu posso guardar as suas vidas todos os dias dela. Alguém pode tomar conta da sua própria vida? Cheguei no local, determinado colega, quando eu olhei, um pote cheio de medicamentos. Ele disse, Edaías, está vendo aqui? Ele lamentando, né? Mas coitado, se é que eu posso usar essa expressão, a dependência dele do medicamento. E eu pergunto, foi isso, Cláudio, que o Senhor preparou para nós? Essa dependência miserável, esse osso? Foi não, Dodô. Não estou criticando não estou dizendo que você não vá a médico. Tome seus medicamentos, faça o que você quiser. Agora existe algo melhor. E que se você crer, né, Érica? Você pode se apropriar. Ah, Jesus, não estou crendo nisso não. Mas vá, continue crendo nisso. Se crer é tão bom, para que pressa? Persista e insista em seguir ao Senhor, em crer na palavra. E um dia, Júlio César, o osso vai cair da sua mão e você vai se alimentar do Senhor. Aleluia, você vai ter o alimento que vem de Deus. E aí, Nira, nós vamos ver pessoas, menos pessoas tristes, menos pessoas desanimadas. E aí, Mônica, pessoas mais corajosas, né, Érica? Mais intrépidas, mais atrevidas, não é? Mais ousadas, que têm coragem de falar do Evangelho e do benefício dele, da graça de Cristo. Porque, Teófilo, não é fácil. Vá para qualquer fila aqui na cidade, qualquer fila. Você sai calado, emudecido. Por quê? Eles só falam em que nas filas? Pode dizer, Érica. Não é? Primeira coisa, isso é uma fila grande. Calor. É ou não é isso? Agora, Érica, eu estou falando de crentes fazendo isso. Crentes fazendo isso.
Tem coragem, Mônica, de falar isso da maldade do mundo, do pecado, e não tem coragem de dizer, rapaz, espere em Deus, dê graças, fique firme na fila, vai chegar o seu tempo. Deixa eu te falar do amor de Deus pela tua vida. Dê um sorriso para Ele, deixe-o envergonhado pela sua vida. É osso, Emanuel, é osso. E o Senhor disse, larga esse osso, Teófilo, não serve para nada. Mas, Gedeías, é a única coisa que eu tenho. Se não for isso, a minha vida não tem graça. Então a sua vida está sem graça há muito tempo. Porque a graça da sua vida é Cristo. Amém? A graça da sua vida é Cristo. Ou nós, Marcos, partimos para o avanço, partimos para a convicção do Evangelho de Cristo, ou vamos chegar no céu aos farrapos, né? Jesus vai mandar uma corda bem grande assim, Simara, pega aquela ali, puxa pela corda aquele. Aquele está quase se acabando, pega ele ali, ajuda ele a subir. E quando chegarmos lá, Dodô, cansado, esfarrapado, doente, sem perna, sem braço, ah, Senhor, mas eu cheguei no céu. É isso? É esse osso que Deus preparou para você? Amém? Vamos ter ousadia, Teófilo, de dizer, eu tenho vida e vida em abundância? Amém? Quer saber quem é Deus? Siga a minha vida. Observe o meu modo de viver, que eu vou dizer para você quem é Deus, quem é Cristo. Vou dizer para você como é que se consegue vencer as coisas. Não é se corrompendo, não é mentindo. Aleluia. Não é driblando, não é tomando atalho. É andando na vereda da justiça, no caminho da justiça que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Não é assim, Neira? Com licença. Então está na hora, viu, gente? De largar o osso. Isso aí não lhe traz vida nenhuma. Não está lhe promovendo coisa alguma. Não está lhe fazendo avançar, viu, Teófilo? De maneira nenhuma. Só está parando a sua vida, bloqueando a sua vida. Largue esse osso. E venha se alimentar do Senhor. Vinde comer e beber de graça. Foi isso que ele disse, Marcos? Vinde comer e beber e saciai a vossa fome. Aquele que vem a mim, bebe da água que eu lhe der, faz dentro dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Isso é pequeno? É não, Marcos. Isso é vida e vida em abundância. Neira, alguma coisa? Érica, alguma coisa? Ou você precisa que eu vá ali dentro e pega alguns daquele negócio que tem ali dentro? Pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. E digo a vocês uma coisa. Ninguém pode por si fazer coisa nenhuma, mas no Senhor nós faremos proezas. Amém? Nenhum crente, Érica, é descartável, porque ele tem um Espírito Santo dentro dele. E qualquer um de nós pode viver essa vida abundante. Apenas largue o osso. Alguma coisa para dizer?